Como eu estou me sentindo em casa, eu quero ser breve, mas eu quero ser uma bênção para vocês nesta noite, com uma mensagem, com uma palavra. Queridos, eu sou um pastor do século 21. E o que isso significa? Que eu pastoreio uma igreja que nasceu na modernidade e vive na pós-modernidade. E a pós-modernidade e modernidade tem uma marca. Uma das marcas da modernidade é a falta do espiritual na vida das pessoas. O retirar da Bíblia do nosso meio. Uma das marcas da modernidade é a secularização da vida. É tirar a Bíblia do nosso meio, é tirar a influência religiosa da sociedade, é retirar a influência bíblica e valores bíblicos da nossa vida. E aí a gente percebe que nós, os crentes modernos, entramos um pouco nessa modernidade. Nós abraçamos uma vida sem Bíblia. Nós conseguimos passar uma semana, um mês, um ano sem ler a Bíblia. E qual que é a minha crise? Eu quero abrir um coração para vocês. Que eu aprendi que para você ter um mínimo de qualidade cristã, um mínimo de vida com Deus, um mínimo de levar Deus a sério, eu preciso pelo menos 3 coisas: ler a Bíblia, meditar na Bíblia e estudar a Bíblia. E essas 3 coisas são rota de colisão com o mundo moderno. Porque o homem moderno, ele não quer ler, ele quer escolher. O homem moderno não quer parar para meditar, ele quer se ocupar. O homem moderno, ele não quer estudar, ele quer pronto, ele quer no blog, ele quer no YouTube. Mas, se cristianismo é ou passa por, número 1, a absorção, a retirada de valores bíblicos para dentro de mim. Número 2, o Espírito Santo transformar o que eu li em vida. E número 3, a ponto de me transformar a imagem e semelhança de Cristo. Se cristianismo é isso, e eu retiro o número 1, que é ler a Bíblia, estudar e meditar, o que nós estamos vivendo? E a pergunta mais fácil de responder não é o que eu estou vivendo, mas o que eu não estou vivendo. É por isso que não é difícil entender que nós já temos no meio cristão divórcio, pornografia, tanto no universo masculino quanto no feminino, níveis de intolerância, níveis de preconceito iguais ou maiores do que o mundo secular não cristão. Então, os desdobramentos da distância da Bíblia traz muito prejuízo espiritual e tudo mais. Eu elenquei aqui, além desses que já são graves, você imagina, nós temos níveis de divórcio no meio cristão maiores que o não cristão. Mas tem mais um problema. E qual que é o próximo problema que eu queria colocar? É que à medida que eu vou me distanciando da Bíblia, a ignorância bíblica, o analfabetismo bíblico vai trazendo a reboque outras coisas. Por exemplo, eu perco a capacidade, a sensibilidade de distinguir e avaliar o evangelho falso do verdadeiro. Você sabia que tem evangelho fake? Em Mateus capítulo 24, Jesus dizendo no mesmo capítulo 3 vezes: acautelai
cautelai-vos. Nos últimos tempos vai proliferar o evangelho falso. Vocês sabem que no Banco Central os técnicos estão com dificuldade de detectar uma nota falsa de uma verdadeira. É tão próximo que a pessoa precisa ser muito expert na verdadeira. Não é que ele tem que saber muito a falsa. Os técnicos do Banco Central, para saber qual nota falsa e a verdadeira, ele se especializa na verdadeira. Então, você imagina nós, você pega um dinheiro falso, você passa para frente, nem percebe. E Jesus falou: nos últimos dias haverá falsas notas espirituais, que só uma pessoa muito especializada na verdadeira é que vai perceber. Então ele tem que se especializar no verdadeiro. Vejam bem, 2 Coríntios 10, verso 4 diz o seguinte: que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Em algumas traduções chama sofisma. O que é sofisma? É uma elaboração filosófica, mentirosa, muito difícil de ser combatida. E só as armas da nossa milícia é que são poderosas para destruir um sofisma, por exemplo. O que é um sofisma? Parem de sofrer. O evangelho falso se chama um dos. Pare de sofrer. O que Jesus disse sobre as aflições? Neste mundo, no plural ou no singular? Muitas aflições. Não é pouca, não. Então quem entra nessa do pare de sofrer está abraçando um evangelho falso. Atos capítulo 14, 22 diz o seguinte: por muitas tribulações vos necessário é entrar no reino de Deus. Então, nós, quem lê Bíblia um pouco, sabe que o conceito que você lê do Antigo Testamento é prosperidade. Deus deu uma promessa para Abraão: você vai ser próspero, e seus filhos, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo vai ser próspero. Aí essa prosperidade passou para Davi, que passou para Salomão, e não fez bem para eles a prosperidade. Guarda isso. Mas é a prosperidade, o Antigo Testamento. A Nova Aliança não. A Nova Aliança, o conceito é sofrimento. E o Espírito Santo, as qualidades do Espírito Santo já mostrariam que a coisa não ia ser fácil. E o Espírito Santo é consolador, ele é ajudador, e ele é intercessor. Tudo qualidades de alguém que vai ajudar quem sofre. Então tem muita gente achando que está indo para Fernando de Noronha, mas está indo numa ilha vulcânica e não está nem percebendo. Então a gente vai perdendo essa noção do falso e do verdadeiro. Outra coisa, nós passamos a desprezar o maior tesouro que Deus deixou para nós. Pensa numa riqueza que Deus deixou para nós, a Bíblia. Então eu tenho conversado muito com jovens, trabalho com jovens há mais de 26 anos. Eu fico impressionado como é que a gente não consegue, às vezes, conversar 5 minutos com um jovem. Cadê o conteúdo? Cadê valores? Interioridade não, só fala de dinheiro, mulher e Corinthians. Como se Corinthians fosse uma boa assunto.
fica vendo a carência de sabedoria. Está aqui um livro que é a maior fonte de sabedoria que Deus deixou para nós. Então nós, que queremos, por exemplo, ser sábios, devemos ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque inteligência é aprender com o meu erro, mas sabedoria é aprender com o erro do outro. Está aqui a Bíblia recheada de erros dos outros que eu não preciso cair. Sansão, se você ler, quanto problema ele teve? É assim que erra, então não é. Davi, Salomão, Abraão, quantos erros? A gente vai deixando de ler Bíblia e vai no contrário dela. Por exemplo, o que a maioria de nós faz? Resiste à prostituição e foge do diabo. Se cai uma pessoa endemoniada aqui, pastor, isso aqui vai virar um alvoroço. Gente correndo, desesperada. Mas a Bíblia é o contrário. Fugir não é do diabo, não. Fugir da prostituição, fugir dos desejos da mocidade, fugir da aparência do mal. E do diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando o namorado está assim, sai do faísca, essa época é incrível, é hormônio para todo lado. O que a namorada faz? Resiste ou foge? Foge. Joga uma água gelada nele, chama o seu pai para conversar com ele e foge dele. Quando nós estamos no celular e recebemos uma nude, ou entramos num site, a gente fica tentando, não, quando ela tirar a última peça de roupa, estou resistindo, não, desliga esse negócio, foge disso. E do diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente vai fazendo tudo ao contrário. Qual outro problema que a gente tem de desprezar isso aqui? A gente passa a não ler os melhores livros. O livro do Apocalipse é o melhor livro que eu acho. É um livro de esperança, viu? Tem gente que morre de medo de ler o Apocalipse. É um livro maravilhoso, de esperança. E é o único livro que tem nele, dos 66 livros, uma promessa para quem lê. Nem adianta me olhar assim, que eu não vou dizer onde está. Você, por favor, leia. Tem um único livro que tem uma promessa, eu tenho que ler esse livro. É um livro que mostra a história do fim para o começo. Quando nós estivermos sem grana, saúde faltando, um problema de todo lado, eu leio o Apocalipse e vou ver lá na frente a história. Eu vou resistir àquele chefe sem noção, porque vale a pena, porque lá na frente eu tenho uma grande vitória. É um livro fantástico de esperança. Sabe por quê? Porque é neste livro que ele me fala quem vai vencer lá no fim. E eu já li o último capítulo desse livro, e quem já leu sabe que a vitória não está com o partido político, e nem está com o líder tirano da nova era, e nem com a emissora de televisão. A vitória está com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é que vai dizer: ora, vem Senhor Jesus. É por isso que o Evangelho da Bíblia é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para todo o que crê. Aconteça o que acontecer, Deus terá um povo para Ele. Quando eu leio o Apocalipse, ele me joga para o eterno. Como é bom sair dessa terra. E ler o Apocalipse é jogar todos nós para o eterno. E essa maneira eterna de pensar é que eu me oriento, o meu norte diariamente é: Jesus está voltando. Em breve Jesus voltará. A palavra que eles cunhavam lá atrás, quando estava sofrendo, é Maranata.
hora vem, Senhor Jesus. Então nada como o eterno, sabe por que a gente esquece que vai ter o juízo? Vai ter o juízo, sim senhor e sim senhora, viu? E vai ter o céu também. Ah, vai ter o céu. Gente, vou falar de novo, vai ter o céu. A gente fala do céu, o pessoal nem arrepia mais. Sabe por quê? Nós estamos muito presos a essa terra. Mas o céu virá e o juízo virá também. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai, assim como um diretor de peça de teatro, quando ele entra no palco, é sinal que o espetáculo acabou. E a volta de Jesus é Deus entrando, que é o Senhor da história, o autor da vida, dizendo: chega! Chega de traficantes de droga, chega de traficantes de crack, chega de traficantes de crack destruindo famílias, chega de político corrupto tirando dinheiro de criança para gastar em cassinos em Mônaco. Chega de mentira, e vai ser chega de mentira na nossa casa também, viu? Chega de adultério, chega de mentira, chega de violência, porque a medida da paciência de Deus está chegando, e o dia que essa medida chegar, Ele dará ordem aos anjos, o céu se rasgará de norte a sul, de oriente a ocidente, nós ouviremos a trombeta de Deus, o alarido dos anjos, e Jesus voltará. E Ele não voltará mais como um servo humilde que pisou nas ruas poeirentas da Palestina. Dessa vez Ele voltará montado num cavalo branco, e a sua coxa estará escrito Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele voltará para ser Rei. Meus queridos, o ouro agora vai dar maior valorização. Você tem muito dinheiro, investe em ouro. Mas no céu, o ouro, que é o bem mais valioso aqui, estará debaixo dos nossos pés. As ruas de ouro, nós vamos andar em... Meu Deus, o que será o céu? Só que a gente não lê Bíblia, está pouco preocupado com o céu. A outra coisa é que a gente passa a crer em tudo. A gente fica meio espiritual, né? A gente não lê Bíblia, passa a crer em tudo. Você sabe que tem versículo fake? Tem evangelho fake e versículo fake. Não está na Bíblia, a gente prega em cima do versículo que não está na Bíblia, aplaude o versículo que nem está na Bíblia. Por exemplo, quem não vem por amor, vem pela... Então, não é Bíblia. Não caia uma folha de uma árvore que Deus não permita. Isso é verdade, mas não é bíblico. Venha a mim como tu és. É bom você vir mesmo, mas não tem nada a ver com Bíblia isso aí. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, não é Bíblia. É dando que se recebe. Esforça-te e eu te ajudarei. Eu aconselho que você se esforce, mas não tem nada a ver com Bíblia esse negócio. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É lindo também, boa frase, mas não é Bíblia. Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Tem até uma música. Então, está errada. É para quem iremos, não é para onde iremos. Porque eu posso ir para onde eu quiser sem Deus, mas só há um Deus que eu vou proclamar, o nome dele é Jesus Cristo. Não tem outro Deus. Então é para quem iremos. E as bolotas de porco que a gente diz que o filho pródigo comeu, gente, comeu nada. Ele queria comer. A Bíblia diz: se dessem para ele comeria, mas ninguém deu nada para ele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, não, todas as demais coisas que eu disse 2 versículos antes,
comida, bebida e vestimenta. Só isso, viu? Está garantido. Não é tudo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Agora vocês ficam tudo com medo, né? Porque será então? Deus não mudou nada. Ele passou a usar o nome de Paulo, que era o nome romano. Só isso, viu? Deus não mudou nada. Por falar em Saulo, existe cavalo na história de Paulo? Vocês estão com medo, não vou dizer. Não existe cavalo na história de Paulo. Ele não caiu de cavalo nenhum. Quem inventou isso foi um cavalo. Sabe nada. A letra mata e o espírito vivifica. Então, por que eu vou ler Bíblia? Nada a ver. Ele está falando da lei de Moisés, que a lei, se não cumprida, gerava morte. É isso, mas a Bíblia pode ler à vontade. Morre se não ler. É para ler. Quantas voltas em Jericó? Eu sei que vocês vão falar que vocês estão morrendo de medo. Mas eu vou dizer, não são 7 voltas. Cada dia deu-se uma volta, são 6 dias. E no último dia deu-se 7. 7 mais 6, 13. Quantas tribos de Israel? Então, 13. Não são 12. Na distribuição, em Juízes lá em Números capítulo 2, na distribuição de 13 e não 12. Qual foi o primeiro rei? Essa vocês vão acertar. Qual foi o primeiro rei de Israel? Estão morrendo de medo. Então não foi Saul, desculpa. Foi Abimeleque, irmão de Gideão, que matou todo mundo e se proclamou rei. Saul foi o primeiro rei ungido, mas o rei de Israel primeiro não foi Saul. Muito bem. Aí a gente vai conhecer o coração de Deus ao ler Bíblia. Complete a frase: o Senhor é o meu pastor. Então, todo mundo fala: nada me faltará. Gente, vocês têm tudo. Eu me falta um monte de coisa. Nossa, gente, falta um monte de coisa. Falta tamanho. De cara me falta tamanho. A melhor tradução da Bíblia é: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem? Ele não me faltará. Eu terei tribulação, terei dificuldades, mas Ele estará comigo. Esse salmo não é uma garantia, não é uma promessa de ter tudo. E quem prometeu: tudo te darei, se prostrado me adorares, esse vocês sabem quem falou. Então, não foi Deus não. Foi o diabo que disse: vou te dar tudo. Deus não dá tudo para ninguém. Eu conheço poucas pessoas que Deus pode dar tudo na mão. Não estaria nem nessa igreja linda. E nem eu. Se Deus me desse tudo, nem aqui eu estaria. E o contexto do salmo não é uma promessa de dar tudo. Por quê? Ele fala assim: deitar-me. Uma ovelha está dizendo que o pastor vai fazer ele deitar, precisa estar com ele. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Ou seja, o Senhor está comigo fazendo isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, tu estás comigo. A gente vai ficando meio pano. Precisa ler Bíblia, a gente passa querendo tudo. Outra coisa, nós perdemos a noção de felicidade. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai metade embora. Deus não dá felicidade para ninguém. Nossa, o semblante já baixou, mano. Como assim eu vim para a igreja para buscar felicidade? Então, Deus nunca deu para ninguém felicidade.
O que Deus dá? Princípios que, uma vez obedecidos, geram felicidade. Então, o subproduto de obediência é igual a felicidade. Quando eu leio todos os personagens bíblicos, eu percebo que quando eles obedeceram, perfeito, foram felizes. Quando desobedeceram, não foram felizes. Desculpa. Então, a Bíblia, como é que a gente lê a Bíblia? Você leu a Bíblia, tem o corpo, que é a letra, mas por detrás tem a alma do texto, que é o princípio pelo qual Deus está dizendo. Você leu? Então, olha agora a alma do texto. Então, obedece, você será feliz. Se você não obedecer, não será feliz. Então, por exemplo, tem a alma do texto de dois personagens lindos, Moisés e o ladrão na cruz. Moisés estava vendo uma sarça ardente e olhou, e o olhar dele, não apressado, percebeu que os galhos não eram consumidos pelo fogo. Lembram disso? Ele tinha um olhar mais atento. O ladrão na cruz, idem, é o mesmo contexto. Ele estava lá na cruz, do lado quem estava? Gente, fala quem estava do lado do ladrão. Uau! Jesus estava do lado do ladrão. E como estava Jesus? Um verdadeiro monstro. Tinha levado quantas chicotadas? Quantas? Muita gente, porque 39 era o judeu, é que podia ter limite. O romano dava quanto quisesse, porque ele mandava no mundo. Podia ter dado 70 chicotadas em Jesus. Então Jesus estava sem os pedaços de carne, de pele, hematomas, inchaços, sangue, pus, tudo horrível. Aí o suor, o sangue, cuspe. Jesus era um monstro, esbofeteado. Aquela coroa, dizem os médicos, que dobraria a cabeça de qualquer um. Porque as veias da cabeça são sensíveis. Então, Jesus devia estar com uma cabeça o dobro do tamanho, com os olhos tapados. E saibamos nós que o crucificado era crucificado nu, sem nada. A igreja católica que colocou um paninho ali para não ficar chato. Era a vergonha da vergonha. Tão horrível era Jesus que 750 anos antes, Isaías disse: quem olhasse para ele, virava o rosto. E o ladrão na cruz olhou para ele e viu nele um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que visão linda, que diante de um monstro, ele vê um rei. Vamos passar isso para a nossa casa. Tem algum monstro na sua casa? Que você chama de dona encrenca ou senhor inútil? Então, nós temos que pegar a alma do texto e olhar para a nossa esposa, quando ela tiver um monstro, que de vez em quando ela vira um monstro. E a gente vai olhar para ela assim: não, está lá dentro a minha esposa, que eu namoro, que eu vi ela desde cedo, que eu me apaixonei, está lá dentro, não se parece nada, mas eu sei que está lá dentro, a mulher que eu amo. Aí passado um tempo, ela volta, fala: ainda bem que eu vi primeiro. E o homem também, viu, mulher? Nós temos que olhar o homem. É que tem homem que você tem que olhar mais devagar. Aí, mais devagar. Mas está lá dentro. A imagem e semelhança de Deus, mesmo que pareça loucura para você, mulher, está lá. Então a gente resolve 90% dos relacionamentos. Quando a pessoa estiver totalmente maluca, doida, querendo te pegar, você olha para ela e fala assim: está lá dentro.
É o mesmo olhar que a gente tem que passar para nossa sogra. A minha sogra é fantástica, gente. Faz comidinha para mim, ora por mim. Ela faz pipoca, porque eu gosto de pipoca. Nossa, e ela não se intromete na minha vida. Ela é fantástica. Mas eu tenho um amigo que a sogra dele não é igual a minha. Mas ele leva a vida de boa, no colorido. Ele só fala que a sogra dele é igual a Minas Gerais. Quem conhece não esquece jamais. Agora eu tenho um outro amigo que é cruel esse assunto para ele. É agressivo. Você fala de sogra, ele fala, não fala isso não. Porque sogra não morre. Se aglomera no inferno para atormentar o diabo. Jesus, que visão é essa? Está faltando a visão de Moisés e do ladrão na cruz. Porque quando eu olho as sogras e a minha sogra, o que eu vejo? Ainda bem que ela existe, porque ela deu à luz a minha esposa. E aí eu olho para ela e falo assim, obrigado, sogra. Então a gente é grato. Você sabe que preconceito é fruto de um olhar apressado. Queridos, todo relacionamento se desgasta. Milor Fernandes diz, quão maravilhosas são as pessoas que eu conheço pouco. Você olha para mim e fala, o Ailton é 10. Cara, esse cara é gente fina demais, mano. Aí você tem umas 6 reuniões de acampamento comigo. Né, umas 3 viagens comigo, você fala, então, esperava mais de você, hein? E aí eu falo, cara, sério, eu vou dizer a mesma coisa de você. Porque à medida que a gente vai andando, os defeitos vão ficando claros e nítidos. E é necessário um olhar superior ao de crítica. Eu tenho que ver qualidade. Essa igreja é linda, né? Mas se eu bater o olho aqui, se eu quiser, eu acho um defeito e já achei, ó. Ali tem um, tem mais um. Porque para achar defeito nem precisa ser inteligente. Basta ver. Agora, é necessário um olhar melhor quando eu estou em crise. Falo, não, peraí, tem coisa boa nesse processo todo. Muito bem, queridos, eu vou assim, mudar a chave, tá bom? Então, olha quantos desdobramentos ruins nós temos ao sairmos da Bíblia. Nós não conseguimos mais perceber o falso do verdadeiro, a gente despreza esse livro, a gente crê em tudo e a gente perde a noção de felicidade. Agora Deus me confiou um projeto, chama Bíblia para Todos, o livro que salva. Vocês creem que o livro da Bíblia salva? Eu creio. Mas salva do quê? Em primeiro lugar, a Bíblia nos salva a Bíblia nos salva de uma vida sem propósito. Queridos, quando a gente lê Bíblia, a gente tem a mesma experiência do Mark Twain. Mark Twain foi um cara que diz o seguinte, tem 2 momentos importantes na vida do homem, quando ele nasce, da mulher também, e quando ele descobre por qual motivo nasceu. Olha que importante, nós não somos um saco de moléculas que deu certo. B.F. Skinner, o pai do behaviorismo, diz que nós somos um saco de moléculas que deu certo. Não existe, que visão louca é essa? Deus nos criou com um propósito, com uma missão. E Deus tem propósito para tudo. Ele criou o mundo para alguma coisa, mandou Jesus para uma missão e propósito. Ele mandou o Espírito Santo com uma missão e propósito. E colocou a gente nesse tempo, nessa família, nessa igreja com um propósito. Então, Jesus disse, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Paulo diz assim, escuta, eu descobri por qual motivo eu fui alcançado por Cristo. Então, conhecer o propósito é assumir o palco da vida. Tem muita gente que é espectador da sua própria vida. E a Bíblia nos mostra que eu nasci com um propósito, com uma missão.
E a igreja é esse espaço onde a gente cumpre esta missão. Muito bem. Porque qual que é o problema hoje? É que a gente vai terceirizando tudo. Oração. Você sabe que é o homem que devia ter o ministério de intercessão e não a mulher? Porque Paulo diz, eu quero que em todo tempo os homens levantem mãos santas e orem. A gente vai terceirizando para as mulheres, né? Por falar nisso, mulheres, me ajudem, eu sempre esqueço esse versículo. Efésios 5, 22. Me lembre, mulheres, me ajudem, por favor. Vós, mulheres, sede submissas. Um pouco mais forte. Vós, mulheres, sede. Não foi forte, não. Vós, mulheres, está difícil ter submissa. Vós, mulheres, sede. Mais forte dá? Não. Vou dar R$100 para cada uma. Gente, me responda. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sede. Foi o máximo que deu, né? Você sabe que esse versículo fala mais com o homem do que com a mulher? Porque a palavra submissão significa estar sob, sustentando, apoiando uma missão. Submissão. Então, traduzindo é assim, na nossa casa, a missão que ordena a casa, a missão que é prioritária, é a missão do homem. E a mulher sustenta. O problema é que os homens estão fugindo da sua missão. Aí o versículo muda. Vós, homens, sede submissos às vossas mulheres. Porque se o projeto da mulher é que está vingando em casa, então o homem está apoiando esse negócio. Homens, Deus deu um projeto para nós. E a gente tem que falar muito claro para a nossa casa. Ó, o projeto é esse e nós vamos andar nesse trilho. E a mulher vai apoiar. Sabe por quê? Qual mulher não quer apoiar um projeto de Deus? Que é um trampolim para ir para o céu, para Jesus, para a oração. É óbvio que a mulher vai apoiar. Então, a missão do homem precisa estar clara. Propósito. Outra coisa que a Bíblia nos salva, além de dar propósito, é de uma mentalidade de escravo. Gente, Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente vai nascendo e andando e vivendo, e a gente vai tendo influências dessa sociedade onde nós vivemos. E daqui a pouco a gente está com a mentalidade de escravo. Saibam vocês que os ingleses, quando nasce uma criança, o que eles fazem? Eles cantam. Criança maravilhosa, você é esperada, você é amada, você é querida. Todos estão aguardando, você vai ter autoridade, vai profetizando só coisa boa, os ingleses. Aí o brasileiro, quando nasce, nana neném, que a cuca vem pegar. Mamãe está na roça, papai no cafezar. Olha o que a gente ouve no berço. Boi, boi, boi. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Olha que carga a gente recebe no berço. Aí vai crescendo, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chicacá, aí vai, Dimirô Cecê. Que palavra é essa? Entra no Google, Dimirô Cecê. Não existe. A gente até ensina errado o português. Do berrou. Do berrou que o gato deu. Miau. Olha o que a gente ouve. Então esse é o Brasil. A gente vai crescendo com isso. Quer dizer, eu sou filho de nordestino. Meus pais são todos de Caruaru.
E eu amo de paixão o povo nordestino, a cultura, a culinária. Desculpa quem gosta de macarrão, quem gosta de miojo, passa mal para quem gosta de McDonald's maravilhoso, mas eu gosto da culinária nordestina. É maravilhosa. Pamonha, carne seca, cuscuz com leite de coco. Que delícia. Tapioca. Enfim, eu amo esse negócio. Vocês estão babando aí. Eu amo esse negócio. E a cultura deles, sabe o que é? No sofrimento, nós vamos contar boas histórias. Meu avô era assim, na hora de contar, quando dava tudo errado na lavoura, ele falava assim, gente, vamos contar a história, vamos dar risada, e aí chamava o povo, traz o que vocês têm para comer aí, e eles passavam horas. Meu sogro, aliás, meu avô, era um contador de história daqueles nordestinos. Os humoristas do Brasil, quais são os melhores? Desculpa, é tudo nordestino. Tudo nordestino. E para trabalhar, na minha rua, meu pai foi o primeiro da rua e trouxe o Nordeste inteiro para morar com ele. Aquele monte de nordestino assim, a gente tinha que encher uma laje. Que evento era encher uma laje no bairro. E não era com betoneira não. Cortava a tampa da lata de tinta e colocava aquele negócio no ombro assim, ó, e sem carretilha, amigão, era tudo na escada e coisa, era um evento, em 1h30, 100 metros de laje, sorrindo. Mas eu posso dizer isso com clareza, eu até digo que eu sou nordestino, eu nasci em São Caetano, mas eu amo tanto o nordestino que eu falo que eu sou nordestino. Mas eu, com autoridade, posso dizer, tem um ponto de melhoria no nordestino que precisa ser feito. Quando aquela criançada fazia arte, vinha o nordestino, bravo, aí pronto. A palavrinha mais tranquilinha era desmantelado. Afolosado, marmota, estrambuque, abestado, abilolado, bisonho ceboso. Por uma criancinha de 3, 4 anos, sem perdão para a idade. E eles parecem que tinham todo um processo de agente de saúde. Febre do rato, febrento, peste bubônica, praga dos infernos, gota serena, moléstia dos cachorros, gangrena dos cachorros. A criança estava gatinhando e ouvindo isso. Que maluquice. E parece que todos trabalharam no cartório de registro civil. Filho de uma égua, filho de uma peste, filho de um jumento, filho da bexiga, filho de um cranco, filho do cabrunco. Aí eles se acalmavam. Aí quando se acalmavam, tinham as palavrinhas mais tranquilas. Cão, desgraça, derrota, lazarento, besta dos infernos, desgrama, nó cego, infeliz da costa oca, inseto mau. Meu Deus do céu. Lembram daquela mulher que estava fazendo estudo do fruto do Espírito? E ela resolveu falar sobre paciência. Quem lembra desse negócio? E ela falou assim, hoje nós vamos falar sobre paciência. Que a paciência é necessária nos dias de hoje. Aí um filho falava, mãe. E ela falava, só um minutinho, meu filho. E falava, olha, porque paciência, no mundo caótico, tem que ter paciência. E ele, mãe, acho que ia lá, sei lá, que ele queria, a meia. E ela só um minutinho, passava o cachorro, sai daqui, cachorro desgraçado. E aí ela começou a ficar nervosa e tentando fazer o áudio. Daqui a pouco, depois de uns 6 ou 7 mães, ela perdeu a linha. Molesta dos cachorros, jogou tudo isso para cima do filho. Acabou a paciência da mulher. Mas todos nós que lemos a Bíblia sabemos que nós somos jogados ao mundo de valorização. Deus nos valoriza. Quando a gente lê Bíblia, Ele diz que nós somos a menina dos olhos dEle. Ele usou um baixinho igual eu para destruir um gigante. Ele pegou um homem que era gago, que era Moisés, e fez ele libertar um povo. Ele pegou um Isaías que tinha boca suja,
E ele foi aquele que proclamou o rei Jesus Cristo. Ele pegou um Gideão que achava que era o menor, da menor tribo, da menor família. E Deus chamou ele de varão valoroso. Por isso que nós temos esta noite uma palavra de Deus. 1 de Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio santo, nação escolhida para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós lemos a Bíblia, Deus diz assim nas entrelinhas: vocês são a razão da viagem de Jesus. E por último, a Bíblia nos salva de mim mesmo. Além de nos salvar de uma vida sem propósito, de uma mentalidade de escravo, por último, ela me salva de mim mesmo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo? Sim. O problema de Deus e da Bíblia são os golfinhos? São as borboletas? Os cardumes de peixe? É Jesus? É o Espírito Santo? Não. O problema de Deus e da Bíblia somos nós. É gente, são pessoas. Qual que é o problema de Deus do Antigo Testamento? Era a nação de Israel que queria ser livre da escravidão, mas não queria cumprir o propósito de Deus de ser uma bênção para as nações. Qual que é o problema de Deus dos evangelhos? É que haviam falsos religiosos que estavam tapando a porta do céu para os mais simples. Qual que é o problema do livro de Atos? É que Pedro queria pegar um convertido a Jesus e transformar ele em judeu. Qual que é o problema do livro de Romanos? É que os judeus se acomodaram na sua condição de judeu e não queriam viver uma vida de convertido. Qual que é o problema do livro de Coríntios? É que a igreja se tornou sensual e irresponsável e precisamos de correção. Qual que é o problema do livro de Gálatas? É que a igreja abandonou o evangelho da liberdade para abraçar o cerimonial da lei e colocar boas obras à cruz do Calvário. Qual que é o problema do livro de Efésios? É que eles não se viam como assentados com Cristo nos lugares celestiais. Qual que é o problema do livro de Filipenses? É que a igreja era cheia de panelinha. Qual que é o problema do livro de Colossenses? É que eles achavam que os poderes do diabo eram maiores que os poderes de Deus, e não é. Qual que é o problema do livro de Tessalonicenses? É que eles inventaram uma doutrina que já que Jesus ia voltar, ninguém precisava trabalhar mais. Qual que é o problema do livro de Timóteo? É que haviam falsos pregadores andando de casa em casa, fazendo da bondade motivo de lucro. Qual que é o problema do livro de Tito? É que haviam falsos pregadores pregando evangelho falso e sem compromisso. Qual que é o problema do livro de Filemão? É que na comunidade dos santos não pode haver ressentimento e Paulo bate contra. Qual que é o problema do livro de Hebreus? É que eles se tornaram tão infantis que não podiam mais receber o alimento sólido. Qual que é o problema do livro de Tiago? É que a igreja se tornou, com acepção de pessoas, uma fé sem obras. Qual que é o problema do livro de Pedro? É que eles não se viam como nação santa, sacerdócio real e povo escolhido. Qual que é o problema do livro de João? É que a igreja perdeu a dimensão do amor. Qual que é o problema do livro de Judas? É que os pastores estavam se apacentando a si próprios e eram por natureza como nuvens sem água. E qual que é o problema do livro do Apocalipse? Dos 7 modelos de igreja, 6 estão reprovados e só um aprovado. O problema de Deus somos nós. Eu preciso de 5 pessoas aqui para a gente dizer e exemplificar qual que é o problema e a solução que Deus nos deu. Rapidinho. 5 pessoas, não é para pagar mico não, pode vir. Vem, amigo, vem aqui para dentro. Entra no palco aqui. Oh, faltou mais 3, vem. Mais um, vem, meu amigo. Quem não veio, perdeu, vai ganhar chocolate aqui, amigão. É do bom, é alemão, pode pegar um. Ele falou que não é tão bom, vou te cantar. Come, pode comer. Para quem não veio, pode comer. É próprio, pode comer, gente, pode comer. Pode fazer barulho aí. Por favor,
Aqui a pessoa trabalha e ganha. Não tem lanche gratuito, não. Muito bem. Você faz um favor, vai lá naquele lado ali. Você fica aqui mesmo, tá ótimo. Pode pôr. Igual ele aqui, ó. Olha que bonitão que ele está. Queridos, eu vou pedir emprestado o versículo 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Que separe em tudo, em todo o vosso espírito. Trazer espírito. Alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um elemento surpresa, você volta daqui a pouco. Jesus vai, mas ele vai voltar. Jesus vai voltar daqui a pouco. Então, esse versículo, um pouquinho mais para o meio, por gentileza. Esse versículo está mostrando qual que é a constituição do ser humano: alma, corpo e espírito. Diferente dos animais que só tem alma e corpo, o ser humano é um ser especial, porque ele tem espírito. Você é muito especial, espírito. E qual é a função de cada um? A alma, lê-se vulgo carne. A alma na Bíblia chama carne. Nela contém desejos, paixões, impulsos, vontades. Ela é que tem as ideias mirabolantes para nós termos prazer. Criativo, você viu? O corpo é um pau mandado. Só obedece. Então o corpo só obedece à alma. E o espírito, duas funções: para contatar com Deus e para fazer a vontade de Deus. Qual é o problema que a Bíblia diz? Por isso eu tenho que ser salvo de mim mesmo. É que a alma, chega perto do corpo, a alma nasceu com a legião espiritual, nasceu com um vírus chamado pecado. Adão jogou sobre a alma um defeito chamado pecado. Essa lei que a Bíblia diz, que é a lei do pecado e da morte, está na alma. É como a lei da gravidade, que nos mantém na terra. Igualzinho a lei da gravidade, que a gente é sujeito a ela, a alma é sujeita à lei da morte e do pecado. E ela usa o corpo como parceiro para invenções prazerosas. E o espírito, essa hora ficou fraquinho. Aí já se afasta um pouco, fica fraquinho. Você vai ganhar muito chocolate se continuar assim. Então, se você dramatizar legal, tira a mão do bolso. Vamos dramatizar legal, vocês vão ganhar chocolate. O que acontece? Como é que chama a palavra pecado? Errar o alvo. A palavra pecado, no seu original, significa errar o alvo. O que acontece? A alma, ao invés de acertar no espírito, só ameaça que você vai só chegar no espírito. Aqui tem um véu, tá vendo? Então você faz assim, mas na verdade você nasceu para optar pelo corpo. É aquele, ó. O egoísmo e mais a independência do Espírito e de Deus é uma ovelha sem pastor. Para ter ideias, por exemplo, já fumou maconha? O vereador que já fumou foi ontem, passou o efeito, mas dá para ele dramatizar careta mesmo. Então imaginem vocês e ele ouve falar que aqui na esquina estão fumando maconha.
parou aí. Aí ele ouviu, aí ele viu e sentiu o cheiro da erva. Já deu outro tremelique, arrepiou tudo. Fica de frente pro pessoal ver vocês ali. Fica do ladinho dele. Aí ele faz o que? Tato, pega. Quem sabe faz ao vivo. Aí ele pega aqui e volta o quê? Paladar. Aí ele prova. Não, e aí vocês estão maconhados, vamos? Muito louco. E o Espírito para aqui. A vida continua, se arrumaram maconha, tá bom? Acontece que a vida segue e um dia desses Jesus toca o Espírito. Um dia desses, de repente é hoje, só toca o Espírito. Uau! Como ele nasceu para contatar com Deus, enfim Deus chegou. Esse Espírito nunca mais vai ser o mesmo. Ele chega no ouvido da alma e fala: você está condenado. Fala bem alto. Só a salvação em Jesus. Só a salvação em Jesus. Para de fumar maconha. Para isso, Mas esse dia foi um dia muito normal, não foi aquele dia ainda. Aí essas criaturas vieram aqui para a igreja como visita e Jesus não só tocou o Espírito, como tocou a alma. Toca a alma. Veio para a igreja, o louvor, só toca a alma. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Nada. Jesus tocar a alma, a gente chama de psicologizar Jesus. Só toca na mente, não muda valor, não muda interior, não muda nada. Do mesmo jeito que tem tremelique com a maconha, vai ter tremelique com Jesus. Foi só um tremelique psicológico. Mas um dia desses, Jesus não só toca o Espírito, Ele toca e fica com o Espírito para sempre. A Bíblia chama isso de solução. É o novo nascimento. Nesse dia, o Espírito toma a dianteira da criatura. Jesus vem junto, que você nunca mais vai estar longe. E o Espírito é que manda. É o Espírito que vai dar as ordens. Você vai obedecer ao Espírito. Ele é que manda, Ele é forte. Jesus está com Ele. Essa é a solução que a Bíblia nos traz. Jesus vem à frente. Já foi crucificado? Vai ser hoje, não é, moça? Fica assim. A gente fala, por que Jesus? Porque nós afirmamos, só Jesus tem a capacidade de nos sacar fora desse sistema, que a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. A recompensa de viver daquele jeito é a morte. Mas Jesus, nós falamos só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, e nenhum outro nome há salvação, e debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Por quê? Porque quando Ele está crucificado, eu não vejo só Ele crucificado não, eu vejo Ele em 3D. Jesus, ó, passa. Sabe o que Ele está fazendo? Tomando para si todas as coisas. É o único que pode tomar para si, inclusive com um para-raio. A ira de Deus que era sobre esse sistema, Ele atraiu para si. Colossenses capítulo 1 diz que nele foram reconciliadas todas as coisas, as que estão no céu e na terra. Então, quando nós estamos em Jesus, nossa profissão pode ser reconciliada aqui na terra. Nossa vida, nossos talentos, nossa família, nosso casamento é reconciliado nele. É por isso que a Bíblia fala algumas coisas rápidas sobre Ele. Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ressurreição e a vida.
Ele é redentor, Ele é o pão vivo que desceu do céu, a água da vida, a luz do mundo. Ele é a porta, advogado, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é Pai eterno, sumo sacerdote, todo poderoso, o leão da tribo de Judá. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o noivo, Ele é redentor, Ele é santo, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é aquele que Ele mesmo diz ser o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus Cristo, nome sobre todo nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Este momento é um novo nascimento. Vamos levantar. A partir desse momento, aquele sistema que era carnal, aonde o alvo estava a carne, o corpo, Jesus não erra o alvo, Jesus tira o alvo do corpo e põe no espírito. Aí a pessoa passa a ser espiritual. O que é ser espiritual? Nós em Jesus. Abracei. Nós em Jesus. Olha que lindo. A vida espiritual é nós em Jesus. Mas ninguém é tão espiritual que não possa ser útil. Vai por detrás deles e põe o braço assim, ó. Braço entre eles. Os dois. Jesus através de nós. Cristianismo é nós em Jesus, Jesus através de nós. Tudo ia muito bem, mas a carne não se converte. A alma é terrível. O vírus fica em quarentena. A alma é inimiga do espírito. Eles brigam. Ó, slow motion, briga. Slow motion. Slow motion. Senão não vai dar atividade. O que está acontecendo aqui? A alma, em última análise, quer sempre tirar o alvo do espírito e pôr no corpo. Põe lá. E o espírito luta com a carne. E junto com Jesus, você não pode deixar o espírito. Com essa força, o espírito traz essa briga. Põe para lá. Quem ganha essa briga? Sabe quem ganha essa briga? Quem eu alimentar mais. Se eu alimentar o espírito, estou alimentando só o espírito, fica aí. Você está forte, tira lá, meu amigo. Você está fraquinho, porque eu não estou te alimentando, não. Mais oração, mais jejum, mais palavra. Não, você já era, está fraquinho. Não estou te alimentando, mais. Sabe quem vence essa briga? Quem a gente alimentar mais. Se eu alimento a carne, ela vai ficando grandona e vai ofuscando o espírito. Se eu alimento o espírito, ele traz o alvo para ele mesmo. Jesus faz toda a diferença. A vida segue, mas tem uma coisa que todos nós vamos passar. A morte chega. Quem que a morte primeiro leva? O pau mandar, tchau. Leva, vai embora. Quem mais você leva? A alma que não se converte. Fica aí que você vai ganhar mais chocolate. Só isso por hoje. Não tem jeito. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, que
conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Que quem planta na carne colhe corrupção, mas quem planta no Espírito colhe a vida eterna. E a alma passa, os desejos dos olhos, a soberba da vida passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí Jesus vai morar eternamente e o Espírito vai para Jesus. Chocolate para vocês foram fantástico. Cadeira obrigado. Divino depois, tá? Como ele é Jesus, ele não mente. Queridos, eu tenho a impressão que a gente, em algum momento da vida, precisa trocar o alvo da nossa vida. Que às vezes a gente foca o corpo nas coisas passageiras, mas vão passar. O dia que a morte chega, o pastor estava falando de 2 mortes repentinas. A gente estava falando, que poder que eu tenho no amanhã. Se eu já estou com Jesus, a morte é uma bênção. Se o meu alvo é o que passa, eu estou ruim de alvo. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Que você fizesse uma análise de como está a sua vida. Que alvo você está respirando? Que alvo você está optando? Nós precisamos fazer uma análise da vida. Pilatos estava diante de Jesus e ele disse: o que fazer de Jesus chamado Cristo? Ninguém pode ficar indiferente quanto a Cristo. Nós temos que ter uma resposta para Cristo. Eu me entrego a Ele, meu joelho se dobra e eu confesso o nome dEle, ou não. Então eu queria fazer esse convite para você, porque eu não vim aqui somente para ver rostos tão bonitos, tão maravilhosos. Eu creio que Deus quer fazer um reboliço na vida de algumas pessoas.